Irmãos e irmãs, graça e paz, igreja. Amém. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 ao 17, e depois do 37 ao 41. Leitura para a qual convido você a colocar-se em pé e acompanhar com os olhos e, sobretudo, com o coração a leitura da palavra. Atos 2, leitura do livro de Atos, capítulo 2, primeira parte, do 1 ao 17, diz assim o texto. O texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre a cabeça, sobre a cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuíram de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que queres tu dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Ainda iremos ler a partir do 37, que diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Palavra bendita do Senhor para a nossa vida. Palavra bendita do Senhor para a vida dessa igreja. Amém e amém. Podem se assentar. Oremos. Querido Pai amado, nós estamos aqui em nome do Senhor e precisamos ouvir a Tua voz que vem da Tua palavra para a nossa vida como pessoa, como igreja e nesse mês da família como família. Vem falar conosco. Nós, ó Deus, precisamos Te ouvir, atentos, desejosos, ó Deus, que possamos estar nos apresentando diante de Ti, com os nossos ouvidos, mas sobretudo com os nossos corações abertos e acolhedores à Tua bendita palavra. Ó Deus e Pai, Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é penetrante entre juntas e medulas, que quer ganhar todo o nosso ser, todo o nosso interior, toda a nossa vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos, penetra com Tua palavra, que é qual espada de 2 gumes, penetra entre juntas e medulas do nosso ser, da nossa existência, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. O texto que nós lemos, ou do texto que lemos, o tema é esse que está aqui estampado à frente, projetado: revivendo o Pentecostes. Revivendo o Pentecostes. Como família e como igreja. Como família e como igreja. Nós temos, irmãos e irmãs, falado sempre a igreja e reforçado no sermão passado pelo pastor visitante, reverendo João Dani. Aqui também é, o aqui pode ser, o aqui é a sua família. Nunca se sinta só. Nós somos a família de Deus. E essa família é a sua família e pode ser também a sua casa. Hoje nós ouvimos isso na oração. Visita, abençoa os filhos dessa casa. E que nós possamos estar no sentido bem assim, como uma família só reunida nessa casa bendita que é a casa do Senhor. E o assunto nosso hoje, o tema nosso é o Pentecostes. O Pentecostes sobre nós, né? O Pentecostes sobre a vida da igreja, que é a família, e por extensão a família. Gostaria de começar reportando ao tabu que por muitos anos perdurou na vida das igrejas históricas em evitar esse tema. Por muito tempo, por vários anos se evitava. As igrejas históricas, a rigor, evitavam o tema do Pentecostes. E se falasse em Pentecostes, pentecostal, coisa parecida, as pessoas ficavam arrepiadas, não do poder de Deus, mas às vezes até assustadas um pouquinho, devido a alguns preconceitos em relação ao tema. Eu vivi muito isso, teve vários irmãos e irmãs também. Era um assunto muito evitado. Mas se por um lado foi até um pouco prejudicial, por outro eu afirmaria que diante de tudo que está acontecendo foi bom, porque muita coisa aconteceu em nome do Pentecostes e que não tem nada a ver com o Pentecostes. Infelizmente. O que é o Pentecostes?
história, era uma das festas do povo judaico. O povo judaico era um povo festeiro. E o Pentecostes era uma dessas festas que acontecia 50 dias ou 7 semanas, daí a razão de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, ocorria a festa do Pentecostes, que coincidia com a festa das colheitas e a festa dos frutos das primícias que eram oferecidas ao Senhor. E não era uma festa de um dia só, era uma festa de vários dias, uma festa que não era como hoje o domingo do Pentecostes, mas de vários dias, na verdade. E o Pentecoste cristão, pastor? Alguém pode perguntar? E o Pentecostes cristão, como é? O que é? E nós precisamos entender um pouco essa história do nosso Pentecostes, o Pentecostes cristão, como também a Páscoa judaica, e tem a Páscoa cristã, com a ressurreição. Então, provocados por essa indagação, ainda que os irmãos não tenham oferecido, mas no imaginário do pastor, essa pergunta acerca do Pentecostes cristão, eu gostaria de fazer uma caminhada com vocês no seguinte aspecto, de nós estarmos primeiro procurando perceber o que não é o Pentecostes, para nós depois entendermos o que é o Pentecostes. E nós gostaríamos de já começar com uma afirmação, uma primeira afirmação, dizendo: Pentecostes não é Babel. Pentecostes não é Babel, porque Babel não é Pentecostes. Amém? E nós vamos, no decorrer da nossa pregação, na ministração dessa palavra, estarmos fundamentando essa afirmação para nós construirmos uma visão, um entendimento mais seguro, através de alguns paralelismos que nós vamos apresentar, e pontos e contrapontos do que um representa para nós e deve representar, segundo a Bíblia, e não segundo opiniões humanas, o que um representa para nós e o que o outro representa para nós. Começaremos por Babel. Nós dissemos que Pentecostes não é Babel, e Babel não é Pentecostes. Por que então? Vamos lá. Vocês se lembram de Babel? Lembram um pouquinho dessa história? Então acompanhe o raciocínio. Babel é confusão, e confusão não é Pentecostes. Babel é de baixo para cima, e de baixo para cima não é o Pentecostes. Babel não teve a direção de Deus, eles não quiseram ter a direção de Deus. Babel é sinônimo de orgulho, mano, a presunção de gente, de pessoas, da humanidade, tem esse sentido. Babel tem a ver com divisão. Vocês se lembram no final das contas o que foi que aconteceu? Deu ruim, divisão, separação. Babel, eles se espalharam, não concluíram o projeto. Babel, que não é Pentecostes, e que muitas vezes querem apresentar Babel como Pentecostes, ou Pentecostes como uma espécie de Babel, e vice-versa. Babel, a glória é para o homem. Babel é lugar de contendas ou de desentendimentos. Babel é lugar de desordem. Babel é lugar de rebeldia. Eles não quiseram obedecer a orientação de Deus. Babel é sinônimo de vaidade. Babel não é Pentecostes. Pentecostes não é Babel. Mas então, e você tem o direito de insistir de novo na pergunta, o que é o Pentecostes? Vamos lá, à luz do texto, à luz dessa narrativa fidedigna do livro de Atos dos Apóstolos, dos acontecimentos escritos
inspirados pelo Espírito Santo, que esteve ali agindo no Pentecostes e está aqui hoje à noite, através de Lucas, que escreve dizendo o que nós lemos e que nós vemos então o que é o Pentecostes, baseados na leitura, na Bíblia, não opiniões, mas na Bíblia. Os irmãos estavam atentos, a igreja estava atenta, então não terá dificuldade em ouvir as afirmações que nós faremos. Pentecostes é entendimento, não é confusão. Tudo que gera confusão não é Pentecostes. Pentecostes é entendimento. No Pentecostes, o som veio do céu. O som veio do céu. Não foi um barulho dos homens. Captaram? Vão vendo um contraponto fortíssimo. Vem do céu. Vem do céu, ou seja, vem de cima para baixo e não de baixo para cima. De baixo para cima é Babel. Em qualquer situação, em qualquer projeto, em qualquer intenção, na caminhada da vida, na caminhada da igreja. Porque o que vem de Deus é de cima para baixo. No Pentecostes, ele veio do coração de Deus, não veio da pretensão do homem, ou do gênero humano, das pessoas. Pentecostes é ajuntamento. Vocês se lembram? Foi lido. Estavam reunidos. É um ajuntamento e não separação, como foi em Babel. Pentecostes é unidade, é gente que se junta para receber do céu aquilo que vem sobre suas vidas. É unidade, não é divisão. Pentecostes é humildade, pessoas humildes, é gente humilde. Aqueles 120 que ali estavam, eram galileus, pessoas muito humildes que estavam ali. Então, Pentecostes é humildade, reporta a humildade. Qualquer tipo de presunção em nome do Pentecostes não funciona, está errado, não é verdadeiro, porque Pentecostes combina com humildade e nunca com orgulho. Pentecostes, a glória é para Deus e não para si, para os homens, como foi no falido projeto chamado Babel. Pentecostes é cooperação. Pentecostes não é disputas. Pentecostes é ordem, não é desordem. Tudo que tiver desordem, ou cheiro de desordem, não vem de Deus, mesmo que se chame de Pentecostes. Não é. Sinto muito, mas não é. Não tem nada a ver com Pentecoste, pentecostal, no sentido genuíno da palavra. Pentecostes e Pentecostes, olha só. No Pentecostes houve obediência. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, por indicação do próprio Deus. Em Babel, ao contrário, e bem ao contrário, estava presente o espírito da rebeldia. Homens rebeldes ali, e tremendamente orgulhosos, presunçosos, enfim. No Pentecostes, todos ficaram cheios. Todos, não é alguns. Presta atenção. Pentecostes é todos ficaram cheios. Ao contrário da amarga experiência, horrível experiência de Babel, que foram embora vazios. Por estas razões iniciais, a gente reafirma que Pentecostes não é Babel, e Babel não é Pentecostes. Não é um jogo de palavras, é uma verdade. É uma verdade que precisa ser ministrada à vida da igreja, seja ela qualquer que ela seja, desde que ela esteja disposta a ser uma igreja genuinamente cristã. Pentecostes não é Babel.
E Babel não é Pentecostes. Mas estaríamos ainda um pouco desvinculados se nós não parássemos para pensar mais uma coisa. Qual desses dois, Babel e Pentecostes, qual desses dois retrata a sua vida? Babel ou Pentecostes? Qual retrata a sua casa? Babel ou Pentecostes? Qual desses dois retrata a sua família? Vamos compartilhar com a igreja algumas lições muito necessárias no entorno do Pentecostes. No Pentecostes estavam todos no mesmo lugar, ou seja, no lugar indicado por Deus, no lugar certo. No mesmo lugar significa no lugar certo, na hora certa, no endereço certo. E que pode ser aqui. Amém? E que pode ser aqui. Reunidos no mesmo lugar, no lugar indicado por Deus. E eles estavam ali, irmãos e irmãs, debaixo de uma atitude certa, de uma atitude correta. Eram 120 obedientes que ali estavam. 120 pessoas obedientes que ali estavam, reunidos ali, orando, crendo, obedecendo e esperando. Então Pentecostes é um lugar de obediência. Esse mesmo lugar é um lugar de obediência. Lugar de obediência. Que esta casa, meus irmãos e irmãs, igreja, seja um lugar de obediência ao Senhor. Um lugar de obediência. Amém? Amém. Seja um lugar de obediência. Onde nós possamos orar mais. Onde nós possamos crer mais. Onde nós possamos obedecer mais. A partir desses encontros tão necessários, tão gostosos e tão indispensáveis para a nossa vida nos dias que nós estamos vivendo. Que esse seja um lugar que nós possamos viver também uma parousia da vinda do Senhor debaixo da égide do Espírito Santo para a nossa vida e para a vida da igreja. Eles fizeram isso. 120 obedientes, reunidos ali, orando, crendo, obedecendo, esperando. O céu respondeu. E o céu respondeu. De onde veio o som? Veio do céu. O céu respondeu. E o céu respondeu. Respondeu com um avivamento na vida daqueles homens. Respondeu com um renovo na vida daqueles homens. Naquele encontro eles saíram cheios do poder de Deus, revestidos do poder de Deus, para uma grande colheita. Viram o que aconteceu depois? Já de início, já de cara, uma colheita de 3.000 convertidos, 3.000 almas, uma baita colheita. Quantas igrejas nós precisaríamos ser para atingirmos essa cifra dos 3.000? Pensa comigo. Então, Pentecostes, ele tem essa representação também do crescimento da igreja. Do crescimento da igreja. Essa é uma primeira lição que a gente compartilha com vocês, a lição da obediência ao nosso Deus. A segunda lição que o Pentecostes nos deixa, mais uma vez, é o som que vem do céu. O som do céu não é barulho. Friso, sublinho, grifo. Som do céu não é barulho. Barulho não é som do céu. Amém? Amém. O Pentecostes nos ensina isso. Pentecostes é a harmonia. Ele vem para unir as pessoas, vem para encher a vida das pessoas, as almas que ali estão. O Pentecostes faz com que, e como ele fez, as pessoas saíssem, e eles saíram com ousadia, com intrepidez, sem medo de nada, cheios do poder do Senhor, e santificados também, com santidade, com poder e santidade. Era o céu presenteando a terra, mais uma vez. Amém? Amém. O céu presenteando aqueles primeiros ali. Portanto, meus irmãos e irmãs,
presente do céu é coisa que não se despreza. E eles não desprezaram. Eles abraçaram o presente e já saíram trabalhando, fazendo outros discípulos. Mas presente do céu não se despreza. Eu falaria no Espírito com você nessa noite. Ouça bem. Não despreze os presentes do céu. Amém? Amém. Não despreze. Nós estamos aqui ministrando essa palavra. Não deixe a palavra de Deus ficar no banco da igreja. Amém? Amém. Leve a palavra com você, para a sua vida e para a sua casa. Nunca despreze os presentes que vêm do céu para a sua vida. Não saia daqui vazio. Não saia daqui vazio. Não deixe a palavra ficar no banco da igreja, mas leva no seu coração, leva com você para sempre. Essa é a grande revelação para quem gosta de revelação. Está aqui, a palavra está revelando que é bem isso. Você levar essa palavra no seu coração, na sua vida. Mais uma lição que nós queremos compartilhar com a igreja. Pentecostes é missão. Pentecostes é missão. Nós tivemos uma semana celebrando a semana do Pentecostes. Quem pôde acompanhar as lives aí pelo Brasil, através do Ministério Nacional de Oração e o MNO, Movimento Nacional de Oração, e muito se falou: quem ora evangeliza. Pense nisso. Quem ora evangeliza. Quem tem o Espírito Santo evangeliza. Não fica quieto. Está sempre procurando evangelizar. Seja você, meu irmão, você, minha irmã, evangelizador, uma evangelizadora sob o poder do Espírito Santo. Eles saíram dali e logo passaram. Você vai tombando os capítulos do livro de Atos, você vai vendo. Eles saíram dali e já saíram pregando, já saíram proclamando, já saíram anunciando a mensagem de Deus. Aquele Pedro negador, depois do cantar do galo pela terceira vez, ele negou, já não era mais, agora era o Pedro pregador, intrépido Pedro, estupendo Pedro, pregando sem medo de nada para as pessoas ali, falando com liberdade no espírito, com desenvoltura, um homem de formação rude, mas que falava com poder, que falava sobre o poder do Espírito Santo. E não somente isso, eles saíram dali e passaram a curar as pessoas. Muitas vezes a gente pensa que o curar as pessoas hoje em dia só deve se dar da forma fenomenal, que também se dá, na forma extraordinária, que também se dá, da forma sobrenatural, que também se dá, mas que muitas vezes não dá nada. Às vezes são encenações. Infelizmente são encenações, não são verdade. Mas a cura aqui, eu gostaria, aplicando-se ao nosso jeito de ser como cristãos, como nós somos, como igreja, passar a curar e levar a mensagem, porque a mensagem cura a alma. E nós estamos vivendo num século onde as pessoas, o que mais tem acometido as pessoas são as enfermidades da alma. E a mensagem que Deus deu para nós, que nós temos conosco, é a melhor mensagem que existe. É uma mensagem que traz cura aos corações, às vidas, às almas das pessoas que ouvem, creem e obedecem também. Então, eles logo passaram a curar. Que isso sirva para nós também. O nosso Pentecostes de hoje aqui, reunidos no mesmo lugar, nós possamos sair cheios do Espírito Santo para levar a mensagem que cura a vida das pessoas. Eles expulsavam os demônios das pessoas. Tem várias passagens ali que eles expulsavam os demônios. Às vezes também a gente quer só entender como uma espécie de exorcismo, de uma experiência também extraordinária e tal.
mas expulsar demônios é quando o evangelho entra na vida da pessoa, os demônios saem. Amém? Amém. Demônio e Espírito Santo não habitam na mesma casa. Ele entra e expulsa toda sorte de demônios que possa haver, escravizando uma vida. E por fim, diz lá o texto que eles também batizavam as pessoas, que é também a marca daquele que confessa. Mas é bem assim: quando o homem obedece, o céu presenteia. Quando o homem obedece, o céu presenteia. Quando o homem obedece, o céu presenteia. E quando o homem obedece e o céu presenteia, o resto Deus faz. Deus faz. Quer um exemplo bem claro sobre isso? Nossa ação aqui, o nosso movimento, né? Tentando utilizar os irmãos para que arrecadássemos algumas coisas para levarmos, para que fossem encaminhadas para os nossos irmãos que estão sofrendo tanto lá no Rio Grande do Sul. E nós desafiamos a igreja. A igreja se reuniu no mesmo lugar, a igreja obedeceu, a igreja orou, a igreja creu. E nós, embora uma igreja de porte pequeno, nós conseguimos uma cifra de praticamente 500 litros de água. Amém. Eu tenho isso como um milagre. E se alguém ainda não tem como extraordinário, para a glória de Deus, eu quero ter na minha vida pastoral. Foi extraordinário o que aconteceu. Foi fenomenal para nós. Nós conseguimos juntar essa quantidade para matar a sede de tanta gente. Em nome do Senhor, aquele que já nos descedentou e nos descedenta a cada dia no sentido espiritual da palavra. Mata a nossa sede em todo instante. Temos isso como um milagre no espírito do Pentecostes, nós glorificarmos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como nós fizemos aqui no domingo passado. Se na cruz começa a nossa salvação, na cruz, a graça de Deus, na cruz começa a nossa salvação, no Pentecostes vai começar a nossa missão. É bem assim. Na cruz, a nossa salvação. No Pentecostes, a nossa missão. É cruz e Pentecostes para a nossa vida. Salvação e missão para a glória de Deus. Sobre a nossa vida, sobre a nossa família da fé, sobre a nossa igreja. Mas não poderíamos encerrar sem atentar para duas reações bem diferentes, bem antagônicas e bem discrepantes diante daquilo que acontecia. Uma reação foi a da multidão e outra reação foi a dos discípulos. Uma reação foi da multidão e a outra reação totalmente contrária, contraposta, foi a dos discípulos. A reação, vamos à reação da multidão. Como que a multidão reagiu? A multidão reagiu logo no início, com preconceito. Eles são galileus. Os homens são galileus, os 120 que ali estavam, e falando de tal maneira que todos entendiam. A palavra é, nas línguas, outras línguas, é dialectos, que todos entendiam na sua língua. Não é língua estranha aqui, não é glossolalia. A glossolalia, que era muito praticada por Corinto, que era uma igreja extremamente problemática, vem depois, vem acontecendo, que vem do cenário helênico, na verdade, do mundo grego, e também presente, também existe. Mas aqui, cada um, a minha Bíblia está assim, eu acredito que na sua Bíblia está da mesma forma, cada um entendia na sua própria língua, e ali estavam todas as nações, e cada uma entendia na sua língua, e aqueles religiosos que ali estavam, opositores, críticos daquela situação, especialmente aqueles moradores de Jerusalém, extremamente
xenofóbicos, eles dirigiram para aqueles que falando assim: são galileus. Falar do jeito que eles falaram em Galileu, mesmo que xingar. Estava querendo dizer que esses homens aí são uns pés rapados, gente sem cultura, gente que é desprezível, esses pobretões aí, que não tem conhecimento de nada, de uma maneira bem para desprezar aqueles discípulos ali. E me permitam, essa xenofobia que existiu nesse momento, e que vem vindo e vem marcando até o nosso tempo, e que nós jamais podemos atuar dessa forma diante do cenário da história, é exatamente o que o norte-americano faz com a gente. É o que o europeu faz com qualquer um de nós. Esse aí é o brasileiro, esse aí sabe? Sabia disso? Com caráter. Sabia disso? É um latino-americano. Trata de cima para baixo. Total preconceito, irmão. Isso mesmo. Total preconceito. Desprezando. Não fiquem aborrecidos. Mas é assim. Se um dia você for lá, você vai sentir isso na pele. Eu já tenho dificuldade de ir, mas tem o Clóvis Moura, que ele trabalha a questão do preconceito racial. Era uma cor que nós chamamos de moreno. Nos Estados Unidos tinha muito formação USP, doutor, especialista nessa questão da negritude. Nos Estados Unidos ele era desprezado em alguns lugares porque achavam que ele era negro. E ele era para nós moreno, como eu sou, você é, o Vanderlei é, Luciana, moreno, é negro. Não era nem convidado para falar, apesar da sua sabedoria. Mas o pior não era isso, o pior é que no Brasil, né, ele era às vezes tido como um branco, né, e ele não era, né? É o que hoje classificam como pardo, né? Hoje tem, né, nas fichas, quem trabalha em setores públicos se depara com essas classificações. Mas o pior não é, a questão não é a cor. A derme não define ninguém, né? A cor da sua derme não vai definir o seu caráter. O caráter de ninguém, né? Mas a questão é que ali é uma situação de xenofobia, mas não pararam por ali. Eles chamaram os discípulos de bêbados. Se fosse nos dias de hoje, esses caras estão mamados. É a turma do corote. Pense nisso. E era gente de Deus. Estava numa comunhão íntima com Deus, alinhado com o Espírito Santo de Deus, que tomaram essa pecha de beberrões, pessoas que estavam embriagadas em plena 9 horas da manhã, e não pessoas cheias do Espírito Santo. Resultado, produto final: multidão vai embora sem nenhum renovo na vida. Aquela multidão foi para casa sem nenhum renovo na vida. Aquela multidão saiu dali do mesmo jeito que chegaram, ou até pior. Essa foi a postura da multidão. Tem duas posturas, duas posições. A outra é dos discípulos. As dos discípulos nós até já falamos um pouco, e o spoiler é: que renovo os discípulos tiveram. Saíram todos cheios, todos renovados, todos revestidos pelo poder do alto. Todos! Está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia. Todos saíram cheios, renovados do poder do Espírito Santo. Na verdade, todos saíram cheios. E aí vem uma aplicabilidade, uma aplicação para a nossa vida na fé. Uma aplicação que vem, ou que ele vem de mais uma pergunta provocativa: qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação diante dos cânticos que são elevados a Deus neste lugar? Tem sido como a da multidão, ou tem sido uma reação positiva como a dos discípulos?
Como você tem reagido diante dos cânticos e louvados a Deus? Como que nós temos reagido diante das orações que são erguidas aos céus? Como que a gente reage? Como quem crê? Ou como aqueles opositores incrédulos? Como que a gente reage diante dos louvores, quando os jovens vêm, o grupo de louvor vem aqui à frente, convida a igreja, conclama a igreja para cantar comunitariamente, glorificando a Deus? Como que a gente reage? Como que a gente reage? Como nós reagimos? Como você reage? Como que eu reajo diante de uma pregação? Pedro estava pregando, tiveram duas reações. Uma dos que creram, os 3.000, e outras que duvidaram e saíram como chegaram. E nós, diante das pregações que são propaladas nesse púlpito, ou nesse lugar, de que forma nós temos reagido? Como quem está ouvindo, crendo e a fim de obedecer, ou muitas vezes já com o comichão no ouvido, ou entra com o ouvido, sai por outro, ou então eu não concordei com isso, com aquilo, né? Como aqueles homens que ali, aquela multidão que ali estava. Como que nós reagimos, meus irmãos e irmãs, durante a adoração que aqui acontece, né? Como que a gente reage? Eu estou muito à vontade de falar sobre isso, porque primeiro não estou só para falar sobre isso, senão eu não falaria. Mas porque, na verdade, nós somos, pela graça misericordiosa de Deus, uma igreja que reage positivamente, que você seja esse também, e esta também que reage positivamente diante dos cânticos, das orações, dos louvores e da pregação do Senhor. E não saia vazio, não saia como a multidão que saiu do jeito que chegou, ou até pior do jeito que chegou. Como que nós queremos sair daqui nesta noite, cheios ou vazios? Pentecostes, igreja, Pentecostes, meus irmãos, é também Deus, a palavra e o Espírito dizendo bem assim: arrependam-se, arrependam-se. A mensagem de arrependimento é a essência do Pentecostes. Há dois elementos essenciais no Pentecostes: a mensagem de arrependimento e a mensagem da anunciação de que aquele que em vós mataste, ele ressuscitou, ele está vivo. E ontem nós cantamos aqui, nosso irmão cantou, ele está vivo. Está presente no Pentecostes, ele está vivo. Aquele que vocês tentaram matar, não está mais morto, ele viveu, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, meus irmãos, igreja amada, queridos e queridas, não façamos como a multidão que não creu, saiu vazia, porque duvidou. Mas façamos como aqueles 120 discípulos obedientes, que obedeceram, creram, oraram e saíram dali com um presentão do céu para suas vidas, cheios do Espírito Santo, renovados, revestidos pelo Senhor. Os jovens estão indo para um congresso muito sério, e nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar por eles, porque o assunto lá não é por bonito, não é por bonito os jovens estarem unidos, mas é algo muito sério, chamada ao compromisso, à evangelização, a estarem saindo dali, recebendo uma formação, compartilhando, crescendo espiritualmente, que ali também o mesmo Espírito do Pentecostes, irmãos, possa estar soprando naquele lugar, e possa estar abençoando os jovens da nossa igreja, e os jovens de outras igrejas, para que venham cheios do poder de Deus, cheias do poder de Deus, e virem para missionar, para evangelizar, para semear, para proclamar a palavra com ousadia, com intrepidez, sem medo, muito à vontade, corajosamente, destemidamente, como aqueles 120 discípulos passaram a fazer. Na página seguinte da Bíblia, os frutos vão surgindo. Nós falamos em Pentecostes e frutos, colheita, primícias, os frutos que
são colhidos e frutos que saltam para a vida eterna. São lições do Pentecostes para a nossa vida. Lições que vêm para cada um de nós. Por isso nós devemos orar, crer e obedecer, para sermos renovados e cheios do Espírito Santo, para proclamarmos, anunciarmos a tempo e fora de tempo, com intrepidez e poder dos céus. Se a multidão foi a mesma, saiu do mesmo jeito que chegou, você não seja como é, e nem eu. Que se o Pentecostes, aqueles obedientes, saíram dali, intrépidos, animados, vibrantes com a vida. O Evangelho é vida, não é vida? A gente cantar, eu sei que Cristo é vida. Né? E a gente cantava uma campanha, na década de 80, 90. Né? Sei que Cristo é vida. Cristo é vida e é a mais vida. Pentecostes é alegria. Pentecostes é vida. Pentecostes é missão. Pentecostes é falar de tal maneira que todo mundo possa entender e as pessoas possam se entregar, se render aos pés do Senhor Jesus. E é ali que começa a igreja, na cruz a nossa salvação, no Pentecostes a nossa missão. Que Deus nos abençoe mais e mais, e venha sobre nós com o seu Santo Espírito, para a glória de